Rapaziada, hoje tem Ramon Espanhol no Underchef. Galera, seguinte, hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal que é o presunto espanhol, Ramon com J, hein? Eu já vi você escrevendo aqui no comentário às vezes com R. Com R era o nosso querido ex-cameraman e fotógrafo e iluminador e diretor de fotografia que foi morar com Luísa no Canadá e nunca mais voltou. Saiu para comprar cigarros, nunca mais voltou. Aqui é o seguinte, a gente vai falar de Ramon Espanhol e trouxe a entidade especialista para falar sobre esse negócio, que é o chefe Diego Carrilho, está aqui com a gente hoje. Diego, vamos falar de porco espanhol? Como é que funciona esse negócio? Porco, já começou por aí. Eu tenho um preconceito com a palavra porco. Tá. Porque quando a gente fala porco no Brasil, a galera já associa aquela imagem ruim. Então eu aprendi que quando vai falar de Ramon tem que ser um pouco mais fino. Vamos falar de suíno. Suíno. Porco então, é uma palavra... Aquela imagem é um suíno. É um suíno, tá um bom. suíno. Beleza. Combinado. Legal. Diego, conta um pouquinho pra galera aí que não te conhece, quem é você, conta um pouco do Empório Pata Negra. Cara, eu sou um apaixonado por presunto que acabou se envolvendo com a gastronomia através do Ramon. Eu trabalhei muito tempo numa indústria que fazia importação desse produto, que é a Cerati, eu acho que todo mundo conhece pela mortadela, mas ela é a maior importadora de presuntos curados, do presunto Ramon, na verdade, do presunto espanhol. Trabalhei por 12 anos e acabei assumindo a parte de importação, trabalhava na parte de trade, de treinamento e acabei viajando para a Espanha, fiz uma especialização lá e aí conheci o mundo do Ramon nessa viagem. Que aí eu fiquei na fábrica durante 4 meses, produzindo, aprendendo o corte. E aí, cara, foi tipo paixão à primeira mordida, porque quando você come... não tem jeito, cara. Quando você come isso... Hoje, a minha batalha é, cara, disseminar o consumo desse produto, mas o consumo consciente. É isso que a gente faz no Empório Pata Negra. Diego, para começar assim, já... como é que chama isso daqui? Que parece um acessório sadomasoquista medieval. Isso aqui é interessante, porque o nome disso é ramoneira. E aí muita gente confunde o cara que corta Ramon e chama de ramoneiro, mas não é. Ramoneira é o suporte, o cara que corta. Na Espanha se chama de maestro cortador. É que se eu for me apresentar assim aqui no Brasil, a galera vai dar risada da minha cara. Primeiro vamos dividir o Ramon por partes aqui. Essa é a massa, ponta e contramassa, ou babilha, que é a parte mais seca do Ramon. Essa parte é a parte mais magra, então se você vai fazer um consumo caseiro, que vai demorar um pouco para ser consumido o Ramon inteiro, eu aconselho começar pela parte mais magra, porque se começa pela parte gorda, quando você vira a peça, essa parte já ressecou e você já perdeu o equilíbrio. Perfeito. Então, hoje a gente vai fatiar da parte gorda, porque depois eu vou levar esse presunto lá pro empório, e quem quiser degustar, depois é só colar lá que eu fatio para vocês, sem problema. Então hoje a gente vai começar a fatiar da parte da massa, que é a parte que tem mais gordura infiltrada, é a parte que tem aquele retrogusto adocicado, que pra mim é a melhor parte do Ramon. Posso mandar bala já? Pode começar e eu vou tirando umas dúvidas com você no caminho. Tá bom. Ó, eu trouxe... A galera fala assim, pô, você que estudou na Espanha e tal. Aí a galera acha que a gente sabe tudo de cabeça, né? Eu trouxe minhas anotações aqui, ó. Tive aula de Ramon lá na Espanha. Ó, que legal. Foi um cara lá de... Então hoje você vai testar os meus conhecimentos, é isso? Eu vou testar minha memória. Tá aqui, ó. Show. Tem um pouco de anotações da aula sobre o São Paulo, ó. Luiz Fabiano, época que o São Paulo ganhava alguma coisa e enfim. Faz tempo. Faz tempo. Faz tempo. Ramon é o seguinte, ó, esse primeiro calinho aqui, ó, ele é como se fosse o nosso norte aqui, ó. Então o que a gente vai fazer? Desse calo, a gente vai contar 2 dedos e vai marcar aqui, ó. Perfeito. Aqui a gente inicia o corte, ó. A gente faz uma incisão aqui com a faca, depois vem e só faz um formatinho aqui. E... beleza, começamos a abrir o Ramon. E depois a gente vai marcar. Cara, vocês não têm noção do cheiro. Um aroma tá maravilhoso. Um aroma adocicado, amanteigado. O presunto, essa gordura é como se fosse a embalagem do produto. Então a gente nunca vai violar ele por inteiro, porque se a gente não vai fatiar ele todo. Então eu abri aqui, marquei somente a parte que eu vou fatiar e vou tirar essa primeira camada aqui, que ela vem uma camada grossa de gordura. Isso aqui é muito importante, não joga fora. Isso aqui depois a gente vai falar para que serve isso aqui. E aí a gente vem aqui, ó, limpando toda essa gordura amarela. Essa gordura amarela tem que ser retirada, tá? Muitas vezes a gente vai em supermercado, padaria, empório e a galera, não limpa o presunto. E presunto não é porque tem essa gordura toda, tem que deixar, a galera fica com medo de desperdiçar.
e acaba não limpando essa gordura. Tá vendo que essa gordura, ela tem a parte mais rosadinha, mais branquinha e tem essa parte mais amarelada. Quando a gente tá com esse produto maturando, eles passam uma parafina, uma manteiga de cerdo que eles chamam. Essa manteiga aqui, essa parafina, pelo tempo de cura, ela acaba oxidando, ela acaba ficando amarga. Então, o que a gente tem que fazer? Não pode deixar essa manteiga alterar o sabor de um produto tão maravilhoso quanto o Ramon. Então, o que a gente tem que fazer? Tirar toda essa gordura amarela, mas só a gordura amarela, galera. Essa rosinha, essa branca, ela é essencial no sabor do presunto. Porque se a gente tira isso, acaba com o trabalho dos mestres ramoneiros lá, que são os caras que fazem um produto, que, tem essa história toda. Não sei exatamente se é o caso do Ramon Serrano, mas com certeza é o caso do Ramon Ibérico, que é o que come a belhota, que é uma gordura boa, uma gordura de alta densidade, HDL, né? Que a tal é a mesma gordura do azeite. Então é uma gordura boa para você, uma gordura totalmente adocicada, não é uma gordura que faz mal, que entope a artéria, muito pelo contrário, é uma gordura tão boa quanto a gordura do azeite. Tanto é que o Ramon Ibérico tem um apelido na Espanha, que é a oliva ambulante, né? Que eles chamam, porque justamente a composição da gordura do Ramon Ibérico de belhota é a mesma composição do extra virgem, do azeite. Então é até recomendada você comer, os médicos recomendam naquelas dietas mediterrâneas. Total. É o melhor produto para se consumir. Mas é fruto daquele negócio que a gente fala que você é o que você come, né? E aí exato, o porco também, exemplo... o porco ele é o que ele come. Como ele come belhota para quem não conhece, ou bolota em português de Portugal, né? É um fruto seco que parece uma castanha de baru, ou sei lá, é uma castanha de baru, como se fosse uma castanhazinha. É uma fruta bem oleica, né? A gente chamaria de frutos secos, né? Como se fossem nozes e tudo mais. E isso é a principal alimentação do porco ibérico, né? Ele faz até 60 quilos de alimentação disso. Pensa que é um bicho de 160 quilos, 60 quilos, 1/3 da alimentação dele foi comendo castanha. Imagina você comendo castanha de caju, por exemplo, castanha do Pará. Você vai ter muita gordura, mas você vai ter muita gordura boa. Então, no final das contas, é isso que acontece com o porco de belhota. Que não é o que a gente está aqui hoje, né? A gente está falando aqui de um Ramon Serrano que é alimentado com ração. Isso é interessante que você falou da alimentação do suíno. Muita gente também confunde o Ramon Ibérico de belhota, acha que ele come belhota de quando nasce até quando morre. Não é, isso é mito, é um dos mitos que existem no mercado. Porque a belhota é um fruto, esse fruto floresce de novembro a março, mais ou menos, novembro a fevereiro agora está indo, porque essas mudanças climáticas acabam influenciando no fruto. Mas nesse período ele se alimenta sim só de belhota, mas tirando esse período que é a época de montaneira, ele se alimenta de ração como o Ramon Serrano, por exemplo. Só que ele vive solto, ele vive no pasto. E é interessante do Pata Negra, o presunto chega aqui custando R$7.000, mas se a gente fizer conta ao contrário de quanto custa para o cara alimentar o suíno, que aí você falou que ele tem que chegar a 160, 180 quilos, o suíno não é abatido por idade, ele é abatido por peso. Se um Ramon Ibérico vai para o pasto, se alimenta de belhota e não atinge o peso ideal, ele volta e não é abatido, e aí ele já perde um pouco da classificação. E aí tem todo o lance de maturação, de região, que vai influenciando no valor do produto. Então, se a gente parar para pensar que um cara, para criar um suíno, ele tem que ter 1 hectare de terra, 10 pés de azinheira, tem que criar o suíno até atingir 180 quilos, para conseguir 2 patas de Ramon, e a cura mínima são 36 meses. A gente está falando mais ou menos aí de 5 anos, assim, do primeiro dia que você fala, cara, eu vou ser um criador de Ramon, já tenho lá as belotas, as árvores e tudo mais, demora mais ou menos uns 5 anos. Você vai bater o bicho com mais ou menos 1 ano e meio, 2, e você vai deixar ele curando por pelo menos 3 primaveras, aí 36 meses, e aí, cara, são 5 anos. É um processo muito longo, então é realmente uma arte milenar, né? Uma coisa de artesão espanhol, uma coisa muito arraigada na cultura deles. Vamos começar a comer, é isso? Porque eu tô separando algumas fatias, porque também fatiar também não é só simplesmente passar a faca aqui e arrancar uma fatia do bichinho, porque é aquele lance todo que a gente falou, né? O cara teve um baita de um trabalho pra gente chegar aqui e estragar o trabalho do cara em um corte errado. Então eu tirei algumas fatias aqui só para vocês entenderem. Essa fatia, por exemplo, ela tá com uma quantidade de gordura absurda. Essa quantidade de gordura, ela não é necessária. O que a gente indica aqui, ó? É 1 dedo de gordura por fatia. Perfeito. Então aí a gente faz o que com essa gordura? Porque a gente tem que pensar no equilíbrio. Esse tempo de maturação, tudo isso que o cara da produção fez, pensando no equilíbrio do sabor. Então se a gente pega uma fatia que não tem equilíbrio, acaba
condenando o trabalho do cara. Perfeito. Então, pode ir provando e vai vendo como é que tá essa maravilha. Puta merda. Muito bom, né, cara? Muito bom. É Essa- doce, né? É doce. Essa doce. camadinha de gordura aqui, ó, pra quem é da cozinha, pra quem gosta de cozinhar, que eu acho que é o caso de vocês, isso aqui é uma maravilha. Isso aqui você coloca na frigideira, deixa derreter e você faz Exato. milagre com isso. Então isso aqui eu sempre guardo, essa gordurinha branca aqui que a gente não vai Pode, utilizar. puta, fazer um cogumelo, você pode fazer um Exatamente. ovo, Dá você pra pode fazer muita usar a gordura para pincelar uma massa filo, você pode usar para pincelar uma massa folhada, enfim. E dá toda a diferença, cara. É impressionante. Essa gordura ela é muito boa. Mas aqui, ó, já tá num ponto ideal pra gente começar a fazer uns pratos um pouco mais elaborados, que é o lance das fatias que eu falei pra vocês. Perfeito. Só vou acertar um pouquinho. Outra coisa que a galera também acaba condenando aqui quando vai fatiar o Ramon ele tem umas técnicas para ser fatiado e eu uso a faca sempre como meu guia. Essa faca ela serve como uma régua. Eu coloco sobre o presunto e aqui eu consigo enxergar onde está a parte mais alta. Essa faca tem um nome especial? A galera provavelmente vai querer comprar essa faca. Essa faca ela chama faca fiambreira, Tá. que é uma faca própria para cortar Ramon. Tem algumas facas nacionais que são boas, mas as espanholas, por exemplo, da marca Arcos, que são De as Albacete. principais. Que essa é uma faca... O que é uma faca fiambreira? É uma faca flexível, uma faca que tem que se adaptar às imperfeições do Ramon. Tem uma parte, quando chega no meio da peça, que a gente tem que fatiar só com a pontinha. Tem muito osso. Porque tem muito osso. Então, essa faca, ela ajuda muito. Se você pega uma faca muito pesada, muito grossa, você não consegue fazer esse movimento e aí você não consegue contornar o osso, você acaba desperdiçando o presunto. E presunto não dá para ser desperdiçado, né? Mas aqui ele já está no ponto certo para a gente iniciar o corte. Então, o corte também não fica naquela de tirar uma fatia, vou tirar uma fatiazona. Porque a gente, brasileiro, tem costume de tirar fatia assim, né? A galera, toda vez que eu vou fazer evento, a galera fala, pô, mas você está economizando, você está tirando uma fatiazinha pequena. A galera gosta de umas fatiazonas. Só que o que acontece com essa fatia, galera? Isso aqui não é porque economia, nada. Tem umas técnicas, a gente tem uma fatia padrão na Espanha, que são 2 dedos de fatia. Acho que o Gabriel sabe muito bem disso. O porquê? Quando você pega uma fatia grande e você morde, você não vai conseguir colocar uma fatia dessa toda na boca. Você pega essa fatia e você morde, você puxa e rompe a fatia. Quando você rompe sempre na infiltração de gordura. Eu acabei com o equilíbrio do presunto só numa mordida. Exatamente aquilo que você estava falando dos 2 dedos. Exatamente. Aqui ficou com só carne e aqui ficou com muita gordura. Então essa fatia, claro, vai ser maravilhoso, vai ser gostoso, mas perdeu o equilíbrio. Então esse aqui vai ficar um pouco mais seco e esse aqui fica bem mais macio. Então quando a gente for tirar a fatia de Ramon, o que a gente tem que pensar? Pensar no equilíbrio que o cara tava lá no processo de maturação e ele pensou, quando a gente tira a fatia no padrão, o que a gente tem? Tem gordura e tem carne, aqui tem a proteína. E essa fatia a gente consegue colocar ela toda na boca, você vai fazer um favor. Ô, louco. E a gente consegue sentir o equilíbrio, consegue sentir os aromas que a galera da maturação estava propondo para esse Ramon. E aí tem umas técnicas de tratamento. É muito louco que é aquele abraço na língua, né? Você sente doce, sente salgado, você tem um toque de acidez, tem gordura. Mas tem um equilíbrio perfeito. É um equilíbrio perfeito, é muito maluco. Muito legal. E a gordura, assim, praticamente vai derretendo. Você demora um pouquinho para mastigar e a gordura vai derretendo na boca. É uma sensação incrível mesmo. Isso é o lance da gordura HDL, né? Aquela gordura LDL da picanha, que a gente tem que ficar mastigando até ela dissolver. Agora, um negócio acho que importante até de falar, né, é temperatura ambiente. Sempre, sempre. O Ramon sempre temperatura de 24 graus mais ou menos, porque ele começa a soltar esse ácido oleico, que é essa gordurinha, esse brilho aqui que dá uma... geralmente quando a gente pega no mercado, lá aqueles da bandejinha que fica refrigerado, a gente não deixa ele... Tem que abrir, deixar respirar, deixar suar, porque aí você consegue esse equilíbrio. Se você come ele muito gelado, ele vai tendenciar a puxar para o metal, aqueles mais ácido, mais metalizado. Vai guardar essa peça na geladeira, porque depois a gente explica como é que guarda. Tira da geladeira, deixa entrar em temperatura ambiente. Porque a própria textura da gordura fica pesada, a carne fica mais fibrosa, exatamente. Porque ela derrete justamente por causa da temperatura. Você coloca na boca, ela já está numa temperatura ambiente, você coloca, ela começa a derreter. Se você coloca ela gelada na boca, ela não vai derreter tão fácil assim. Aí tem as técnicas de fatiado, que aí eu falo que vamos fatiando com cuidado, com carinho. Ramon não é fatiar com pressa, eu falo que Ramon é paciência. Você tem que vir aqui e curtir esse momento de fatiar esse Ramon.
Se você vir com pressa, tentar cortar correndo, não vai ser legal, você vai acabar estragando a peça. Eu vou empratar aqui de duas formas. Uma forma um pouco mais antiga, já ultrapassada, e uma forma técnica mais recente de corte, que é a técnica em aspiral, que eu tenho treinado bastante. Mas vamos lá, a técnica antiga é o seguinte: a gente vai dividir na mente mesmo, não precisa dividir na faca. Tem gente que passa a faca aqui, mas fica ruim. A gente vai dividir o Ramon em várias fatias. Por exemplo, aqui daria pra gente fazer 1, 2, 3, 4 fatias. Nessa parte de Ramon a gente precisaria de 4 pratos. Eu só vou ilustrar, eu vou usar só esses dois aqui, só pra gente entender a teoria da parada. Então, ó, essa aqui, fatia 1, fatia 2. Vamos imaginar assim, ó. Aqui quando você corta o Ramon, dá pra identificar onde eu comecei e onde eu terminei. Então a gente, ó, fatia 1, fatia 2 começa aqui. Eu vou tirar fatia 2 e vou colocar no prato 2. Fatia 1, fatia 2. Perfeito. Essa aqui tá um pouco mais alta, vou continuar fatiando nela. Fatia 1, fatia 2, vou quebrar aqui e vou colocar. E aí eu volto na fatia 1. É tipo o mais fino que você consegue. Quanto mais fino, melhor. Porque tudo que você vai, acho que se tratando de charcutaria, de salumeria, que é mortadela, que é presunto, salame, quanto mais fino, mais sabor. Porque não ficar fibroso, não ficar e duro. tem aquele lance. Por exemplo, o Ramon, o único tempero dele é sal. Quanto mais grosso, mais sal vai ter na fatia. Faz sentido. Então tem que tirar fininho mesmo para você ter um equilíbrio legal. Aqui, galera, tá ficando esse biquinho aqui, é só para eu ilustrar para vocês o prato, mas isso aqui não é legal pro presunto, tá? Mas se você quisesse, ou para quem tá comendo, você poderia fazer uma marquinha, né? Era isso que você tava falando. Poderia fazer uma marquinha, mas o lance da marquinha você tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, eu vou marcar aqui, ó. Eu não preciso ir até o final, eu só vou dar uma marquinha. É uma aqui, marquinha. Ó, porque aí quando eu chegar aqui, a fatia vai quebrar sozinha. Perfeito. Então eu venho aqui, ó. Vocês estão empolgados aí, que nem eu? Porque isso aqui, só de olhar já é legal, meu. A coisa mais legal do mundo. Toda essa gordura entremeada, é uma arte já o negócio, né? A coisa mais fotogênica do mundo. Isso aqui é muito gostoso. Cara, eu sou apaixonadaço por isso. Eu sou suspeito total em falar. Ó, aqui, Gabriel, só pra você entender, eu fiz os 2 pratos, isso aqui tá errado, galera. Tá vendo que essa altura aqui? Eu comecei o vídeo falando que isso aqui era uma régua, tá tudo errado. Mas eu fiz de propósito, porque eu vou arrumar isso, e eu fiz os pratinhos, que é só para ilustrar o porquê. Esse aqui é uma técnica antiga, então eu divido os pratos por números de fatia. Então eu dividi o Ramon aqui na cabeça, na imaginação, porque aí eu consigo ter um desenho no Ramon, tá vendo? Eu consigo ter um desenho. Pra caramba, então se você faz um pratão grande com esse tipo de fatia, você vai ter uma apresentação super legal no presunto. Isso é uma técnica antiga. Por que antiga? Porque você tem que fazer vários pratos e acaba dificultando. Você vai fazer um evento e você não tem tanto espaço, não dá para você fazer uma parada dessa. Perfeito. E aí tem uma outra técnica, eu vou juntar aqui, só que depois a gente vai ter que fazer o sacrifício de comer. Essa vai ser muito difícil. O Yuri já tá meio pistola ali na câmera, aí, que não comeu nada. Então isso aqui a gente vai separar. Eu vou arrumar o presunto, porque isso aqui não pode, cara. Porque quanto mais torto a gente deixar o presunto, mais desperdício de carne vai acontecer. Aqui tem o osso da bacia, e daqui a pouco ele vai apontar aqui. E aí é onde a galera começa a dar uma estragada na peça. Porque aí fica aquele... Quando a gente vai nos restaurantes até espanhóis, que muitos que a gente já visitou, fica aquele corte canoa, que eu falo, que fica parecendo uma canoa mesmo, que a galera não fatia a pontinha e não fatia aqui no osso, porque tem uma certa dificuldade. Entendi. E aí quando você deixa acumular presunto aqui, fatia só o meio, você acaba desperdiçando tudo isso aqui, porque depois você vai ter que tirar uns tequinhos que não dá para servir para nada. Aí você vai ter que usar croquete, fazer na croquete. Fazer croquete. Exatamente. Então o que eu tenho que fazer aqui, antes de começar a fazer qualquer coisa, é nivelar esse presunto e deixar ele de forma bonita, apresentável. E aqui dá até para fazer um pratinho legal, ó. Se a gente... Que é uma outra manha aqui. Agora, quando você faz croqueta, você usa alguma parte específica desse Ramon? Quando eu vou fazer croqueta... Por exemplo, aqui, sei lá, não, aquele primeiro corte não, que tem couro e tal. Isso, o primeiro corte não. Mas, por exemplo, quando a gente fatia ele todo, vai fatiar a massa, vai fatiar a ponta, vai fatiar a babia, fatia na lateral aqui. E essa lateral,
que é a parte seca, que a gente vai ter que usar, não vai dar para desperdiçar. Não dá para fatiar porque ela é muito seca, ela não tem gordura. Essa parte eu uso para croqueta. Legal. Porque essa parte a gente faz lá na Espanha, fazia os taquitos, que é aqueles mini cubinhos de Ramon que a gente vai comendo como um snackzinho, igual aqueles snack de salame que tem aí no mercado, que é porcaria, faz um snack de... Igual naquelas. Igual entre aspas, né? O conceito é o mesmo, mas o sabor e qualidade de alimento é totalmente diferente. Esse Ramon aqui, acho que a gente não falou, foi curado por 24 meses, 24 meses. Esse é um Serrano Gran Reserva, né? Que tem dentro da categoria Serrano tem 3 classificações, que é a Serrano Bodega. O que significa bodega? Ele foi maturado durante 12, no máximo 15 meses. E aí tem um reserva, que é de 18 até 24 meses. E aí tem um Gran Reserva, que é de 24 meses em diante. É muito difícil você pegar um Ramon Serrano com mais de 24 meses aqui no Brasil. Não existe, nunca vi em lugar nenhum. E aqueles, o Ramon que você compra no supermercado já fatiado, ele normalmente é um qual que é? É um ou polêmica outro? Agora, polêmica, vamos lá. Quando a gente pega esse Ramon fatiado de supermercado, o que acontece? Isso aqui a gente abriu o presunto, agora ele começou a entrar em processo de oxidação. Tem a gordura dele aqui também que está protegendo Exato. Da própria oxidação. Então ele estava com a manta aqui de gordura, ele estava protegidaço com a própria gordura, ele estava mantendo todas as características, eu vou falar bonito agora, organolépticas. Perfeito. Ele estava mantendo todas as características. Quando você pega um presunto que já foi fatiado lá na Espanha, ou que vem em bloco e os caras fatiam aqui, são casos de umas empresas italianas que fazem isso, o que acontece? O presunto ele só pode ser desossado depois de pronto. Ele nunca é desossado antes da maturação, porque quanto mais você passa a faca, mais acesso à contaminação você tem. Então eles pegam um pernilzão, levam para maturação, depois de maturado eles passam a faca, abre o presunto, tira o fêmur, tira a pata, tira o osso da bacia. Isso vai para uma prensa, eles prensam o presunto para ficar num formatinho de bloco, para caber numa máquina de fatia. E aí cabe na bandejinha retangular. Exatamente. Por isso que quando a gente pega a fatia de Ramon, ou de Parma, de qualquer, sempre quadradinha, bonitinha, porque isso acontece com presuntos que tem pouco tempo de maturação, porque quando ele tem pouco tempo de maturação, ele tem umidade suficiente para ser moldado. Então eles moldam lá naquelas formas, prensa, e aí começa a fatiar naquelas máquinas com o presunto congelado. Aquela máquina, ela só fatia quando o presunto está congelado. Então a gente basicamente está falando de um porco que deve ter vivido aí menos de um ano, comido ração. Não da melhor qualidade também. Vive confinado. Engorda o bicho, vive confinado, engorda o bicho rápido. Exatamente. Não faz uma grande cura até para ele poder ficar maleável. Exatamente. Então então deve ter muito mais sal, né? Muito mais sal, nitrato. Porque aqui a gente está falando de sal marinho, ponto. Sal marinho, ponto. E não tem mais esses nada. mais industrializados, a gente está falando de sais de cura, né? Salitre. Exatamente isso. Tem conservante, aí já vai entre outros lances, né? É uma doideira. Mas assim, pra galera também não ficar desconfortável em casa, assim, então, primeiro, é gostoso. É gostoso. Se não fosse gostoso, também não vendia. E segundo, é ótimo para fazer um monte de receita, né? Porque sim, a gente estava até conversando aqui antes do programa começar. Que é assim, isso daqui é um negócio fenomenal, assim, é um produto que é sozinho. Você vai comer com um pouquinho de pão, um pão com tomate, é um produto que não precisa de muita coisa. Agora, esses outros, ele pode aportar muito, muito sabor numa receita, numa massa, faz um ravioli com presunto parma e ervilha, enfim, tem uma série, recheio de massa, né? Tem uma série de coisas que pode fazer, enfim, tem um monte de receitas que pode fazer, inclusive croquet. Você usa esses outros presuntos com facilidade. Agora, uma dúvida, agora que você voltou isso aí a ser uma régua. Tá vendo? Eu deixei ele nivelado. Aqui ainda não começou porque não chegou, não preciso ir lá e fatiar, porque a parte mais alta continua daqui para cá. Então é isso que eu vou ter que trabalhar. Uma dúvida que eu tenho certeza que a galera tem, depois a gente volta a falar um pouco do Pata Negra, mas qual que é a diferença essencial do Ramon Serrano para o presunto de Parma? Bom, essa é uma pergunta que eu já estava comentando sem ser, fora né, do ar. Nos países. Fora do ar, eu estava comentando que eu já fui em restaurante espanhol que no cardápio estava escrito presunto de Parma espanhol, que é uma coisa que não existe. Ou ele é de Parma ou ele é da Espanha. O presunto de Parma, o que é o presunto de Parma? É um pernil
feito de raças de suíno Large White, Duroc, Landrace, inclusive é a mesma raça que é usada para fazer o serrano, porém ele é um DOP, ele vem da região de Parma, ali na Emília-Romana. O suíno tem que ser criado, abatido, alimentado, todo o processo dele ser feito em Parma, na Itália. A salga, por exemplo, do italiano é diferente da salga do espanhol. O espanhol eles colocam mergulhado no sal, naqueles uns tanques de sal que eles fazem como se fosse uma lasanha, uma camada de presunto, uma camada de sal. O italiano já tem uma salga diferente, eles colocam sal com a mão mesmo, é bem manual. Até esse processo de salga, ele tá lá nas regras do consórcio. Então, a diferença, resumindo tudo, quando você come um presunto serrano, ele tem essa característica de ser um pouco mais sequinho, com um sabor mais encorpado, a predominância de sabor dele é forte. Legal. Comparado com o Parma. O Parma, ele é justamente um presunto para ser comido, ele é mais leve, mais suave, são bem semelhantes na aparência quando fatiado, quando tá na peça, mas sabor é completamente diferente. Então vamos lá, agora eu vou começar a fazer o corte aspiral, que é a segunda técnica que eu falei para vocês. É um pouco mais difícil, porém não é impossível. Vamos lá. Vou explicar para vocês aqui, ó. Aquela primeira técnica eu dividi o Ramon, agora eu não vou dividir, porém eu vou ter que prestar atenção onde eu começo e onde eu termino o corte. Tirei uma fatiazinha sempre daquele jeitinho padrão, vou colocar aqui. E aqui, ó, eu consigo identificar onde eu comecei e onde eu terminei. O que eu vou fazer? Eu vou começar um pouquinho para frente de onde eu comecei, a outra fatia, venho cortando. Vou terminar pouquíssima coisa depois de onde eu terminei a primeira. E aí eu vou colocando aqui, ó. E aí sempre coloca no mesmo sentido, do mesmo jeito, ó. E aí, mesmo processo. Começa um pouquinho para frente, termina um pouquinho depois. Certo? E aí, vocês vão perceber que vai começar a ficar um desnível aqui, ó. Mas isso não se preocupa, porque quando você vem com esse processo de terminar, até o final, chegar aqui, ela equaliza. Você vai ter que equalizar aqui na frente. Então, a gente só vai fazer isso até finalizar esse prato aqui. Então é espiral por causa do formato que fica no prato. Faz esse formatinho. Aí o que acontece? Você vai fatiando, vai fazer um prato maiorzão, vai fazer um prato grande, também dá pra fazer, mesmo sentido aqui. Aí você vai fatiando, vai chegar aqui na ponta. Essa ponta tem esse osso aí. Começa a apresentar aquele osso da bacia que eu falei pra vocês. Só que aí o que tem que fazer? Simplesmente vem com uma faquinha de ponta, desossa mesmo, dura, e marca aqui, ó. Vem com a pontinha e só dá uma marcada aqui onde tá o osso, ó. Dá uma contornada, ó, marca. Vem aqui, pode marcar sem medo, ó. Sempre quando você marcar, não vai com a faca sentido carne, vai sempre sentido osso, para não ter desperdício. Marcou, aí você vem com a faca, tá cortando aqui, ó, vem e faz o contorno. Fez o contorno, faca aí já sai a fatia. Tem mais 2 cortes aqui, mas antes você tinha cortado aquela primeira capa de gordura. Certo. É para cobrir isso daqui? Exatamente. Muita gente fala do pano úmido, né? Que a galera tem esse mito aí. Para guardar o Ramon, colocar o pano úmido. Não, galera. Guardar o Ramon, a melhor forma de guardar o Ramon, pegar essa baita... Só aquele primeiro corte, hein? Primeiro foi aquela talhada e depois foi esse primeiro corte. Isso aqui. Aí o que a gente faz, ó? Cobriu aqui, plástico filme, já era. Aí se tiver uma geladeira que dê para colocar uma patona dessa, ótimo. Geralmente em casa você não consegue colocar isso numa geladeira qualquer. Mas se conseguir colocar na geladeira, melhor, porque ele refrigerado, o processo de maturação ele fica um pouco retardado, ele fica um pouco mais lento. Perfeito. E você tem mais vida útil do produto. Se não tem, deixa fora da cozinha, não deixa... Lugar quente e úmido. Porque a galera deixa na cozinha, aí você vai lá, liga um forno, liga fogão e isso vai oscilando a temperatura, ele vai desidratando. Presunto
presunto, muita gente fala, mas... A ideia aqui, né, só pra galera ficar claro, é a própria gordura do Ramon hidrata a carne, que já tá mais descoberta aqui, e não deixa que vá ressecando e oxidando aqui com a presença do ar, que vai deixando a casca um pouco mais dura, basicamente. Por que eu não aconselho pano? Porque muita gente perde a gordura e coloca o pano úmido aqui. Cara, o pano úmido, ele vai juntar bactéria pra cacete, então não é legal, porque a bactéria ela precisa de água para sobreviver. O Ramon, ele não tem mais água, por isso que ele pode ficar fora da geladeira. E aí você vem com um pano úmido que coloca aqui, aí fica... O pano vai absorver a gordura do presunto também, vai ficar com um cheiro horrível, e aí vai começar a pousar um monte de inseto, um monte de mosca no presunto, não é legal. Então o ideal é guardar a gordurinha aqui, passou o plástico filme, já tá bem guardado, sem muita frescura, beleza? Eu vou fatiar uma outra parte para você, Gabriel, que eu falei para você que cada um tem um sabor, você já experimentou o sabor da massa. Eu vou fatiar aqui a ponta e depois a gente vira e eu fatio a parte da babia para você. Só vou dar uma limpadinha na parafina. Ó, essa é a parte da ponta. Por que a parte da ponta eu falo que tem um sabor diferente? Porque quando você tá maturando o Ramon, o que acontece? Ele fica pendurado e a gordura vai descendo e fica acumulado na ponta. Essa ponta ela é sempre mais doce e aí vai comendo. Totalmente diferente. A gordura é muito mais mole, muito mais suave, exatamente. Não é nada resistente na mordida e é realmente mais doce, é um pedaço mais doce. Exatamente. E é uma... Até o aroma é doce, muito louco isso. E é legal isso, né? Porque se a gente parar... muita gente... Eu sei que uma peçona dessa, todo mundo fala, pô, tá R$1.000, uma patona de Ramon. Mas eu falo pra galera prestar atenção e começar a fazer conta, cara. Eu tenho uma peça... 10 vezes sem juros, 10 vezes sem juros. Mas aí, se você parar pra pensar, você vai numa padaria, ou você vai num empório, ou você vai em qualquer lugar comprar um Ramon fatiado, serrano, que é que você compra aquele serraninho sem osso, que você vai, tem 9, 10 meses de cura, que já oxidou, que já fez todo aquele processo de prensa que eu falei pra vocês, e você vai pagar num Ramon desse, 150 o quilo. E aí, se você for consumir Ramon mesmo, você consome quanto de Ramon no ano? Faz as contas a longo prazo, compensa muito mais você comprar uma pata dessa e pagar, desembolsar uma vez só. Você vai ter um desembolso maior de imediato. Mas se você colocar o ano todo aí, você vai consumir essa peça, não tem data de validade, ela não estraga. Bem preservada, do jeito que a gente falou, gordura, fácil, fora da cozinha. Fácil. Então você tem um presunto de muita qualidade em casa, você tem um presuntão para receber os amigos, não precisa inventar muito. A galera aqui do canal, sai, fica bebaça, chega em casa, corta isso aqui com machado, faca de serra, aí não dá também, né? Acaba com o negócio. Tem que caprichar. E aí agora, esse outro lado aqui, que vamos dizer que é o lado que a patinha tá assim, isso. Era o que você tinha falado sobre o consumo caseiro, não é? Consumo caseiro. Se a gente fosse fatiar... Em casa? Essa peça é sua, Gabriel. Você vai começar a cortar ela agora. Você sozinho, você não vai consumir essa peça tão rápido. Então, abre aqui. Sei. Realmente não sei. Não posso afirmar. Você vai começar por essa parte mais magra, porque se eu começo pela parte gorda, até eu virar, essa parte que já é sequinha vai estar mais seca ainda e você perde o equilíbrio. Entendi. Então essa aqui é a parte que a gente começa a fatiar o presunto se a gente for fatiar em casa. Se for fatiar no evento, tanto faz, porque você vai fatiar tudo. Aí evento é importante. Sempre que a gente contratou, você dá essa parte da massa, que é a parte mais gostosa, né? Porque aí o cara vai falar assim, porra, que presuntão, né? Eu tenho essa estratégia. Aí depois que o bar já tá rolando, vira a pata. Perfeito. Exatamente. E aí aqui, para começar a fatiar, o que a gente vai fazer agora? Tirar a rótula do joelho. Lá a gente mediu aqui do carocinho, aqui a gente vai tirar a rótula. Como é que faz? Para localizar a rótula, a gente vem com o dedão aqui, ó, vai apertando, vai chegar uma hora que vai ter um calombo aqui, ó. Você vai sentir o gocinho. Coxa sobre coxa de frango. Você sente aquele calombo. Sente o carocinho. Sentir o carocinho é aqueles 2 dedos. 2 dedos para cima, 2 dedos para baixo. É claro que nada é muito simples assim. Você vai ter que vir com a faca, você marcou, e aí você vem com a pontinha da faca aqui, ó, enfia o dedo, você vai conseguir localizar a articulação. Olha só, já dá pra ver. Aqui, ó, aí você vem com a ponta da faca, só assassina ele aqui, puxa para um lado, não precisa enfiar a faca toda também, tá, galera? Puxa pro outro, aí você vem aqui, 2 dedos para baixo, mais ou menos, e pum, a rótula já se foi, tá? E aqui tá a rótula do joelho, ó. Essa aqui, aí, isso aqui também não dá pra jogar fora, tá vendo que tem presunto aqui? Então a gente descasca isso aqui, tira essas rebarbinhas e... pode fazer até um caldo. Um caldo. Um caldo de Ramon, sensacional. Caldo de Ramon fica bom. E aí a gente vai fazer o mesmo processo. Marcar até onde vai fatiar, marca de um lado, marca do outro. Essa aqui não fica com medo não, porque ela não tem gordura aqui em cima, tá vendo? Quase nada.
Então a gente tira só um filetinho. Superficial. Aí do mesmo jeito guarda para cobrir? Sim. Essa primeira não, mas você vai guardar essa lateralzinha aqui que eu vou tirar agora, ó. Que é onde tem gordura. Isso, é onde tem gordura. Vou até pegar a faca maior, que aí a gente consegue tirar de uma vez. Olha só. O Ramon Serrano, ele é mais magrinho. O Ibérico, puta, já teria muito mais. Mas tá vendo? A gente já tirou uma bela naca de gordura aqui que a gente volta e embala o menino aqui depois. Então vou deixar ele separadinho aqui. Limpo desse lado também. Aqui tira bem fininho, tá, galera? Porque aqui ele não tem gordura, ele não tem quase nada. Então, quanto mais você for, mais você vai arrancar carne e não é legal. Desperdiçar, Ramon. Então, ó, bem, só tirar essa gordurinha amarela, essas parafinas, ó. E aqui, ó, já tá o bendito osso que a galera sofre. O que a gente vai fazer? Vai marcar aqui, ó. Que é o osso da bacia. E o osso da bacia. A gente marca. Pronto, tá marcado, ó. Já descolou aqui, tá vendo? Então, quando eu vim com a faca aqui, ele já vai descolar, vai ficar de boa para fatiar. Tira essa camadinha aqui de parafina. Então, já, tá vendo? Marcou. E agora a gente começa a fatiar. Olha a diferença já da massa para contramassa. É totalmente diferente. Aqui é um Ramon bem mais seco. Eu vou tirar essa primeira camadinha aqui, que ele não tá legal, ele tá muito seco. Aí a gente guarda para fazer receita. Aqui já dá para começar a brincar, ó. E aí eu vou dar pro Gabriel provar e eu vou falar, ele tira as próprias conclusões da diferença. Hoje é o melhor underchef da história. Não cozinho nada, ele come bem pra caramba. A carne é um pouco mais resistente. Bem mais seca, bem mais dura. Mas é muito saboroso igual. É saboroso, saborosíssimo, não tem o que falar. O que muda aqui muito é a textura, cara. A textura, é mais a textura na boca. E aqui também, quer fazer aqueles pratinhos, é lógico que a comecinho ele fica mais fininho, mas dá pra fazer. Você vai tirando aquelas fatiazinhas... Daí você vai tirando, brincando da forma que você quiser. O ideal é sempre manter a peça reta. Então aqui eu só vou arretar aqui. E aqui o osso tá pro outro lado já, tá vendo? Que dificulta um pouco mais o corte. Ou você faz uma manobra aqui, que é o jeito que eu corto. Eu venho com a faca desse lado e contorno o osso. Ou você vem de baixo pra cima. E aí sai as fatiazinhas já com o osso contornado. E com a gordura. Com a gordura. Parece ser outra gordura também, parece uma gordura aqui um pouco mais dura. Mais firme, né? Não, totalmente outra gordura. Isso que é engraçado do Ramon. Em uma peça você consegue ter vários sabores. Aí, voltando, então, só pra gente fechar também com a história da pata negra, né? O que é o pata negra, né? Vamos lá. Se ele não tiver uma boa alimentação, uma boa cura... só é uma marca, marketing. Um marketing. Isso, a palavra pata negra se tornou um marketing há algum tempo na Espanha e no mundo, né? Vou falar uma coisa que é uma polêmica animal. No Brasil, em lugar nenhum se vende pata negra. Olá. Eu tenho um empório chamado Empório Pata Negra. Eu tenho pata negra, porém por encomenda. Se você for na minha loja hoje, eu não te vendo um pata negra. Eu te vendo um Ramon Ibérico. Seja ele de belhota, seja ele sebo, ou seja ele sebo de campo. Eu tenho essas três. Perfeito. O pata negra, eu não tenho a pronta entrega. Só por encomenda. Isso é importante falar. Aí vocês vão falar, pô, mas como assim? Eu já comi pata negra no restaurante. Calma, eu vou explicar. Esse lacre significa pureza de raça e as classificações do presunto pata negra, dos presuntos ibéricos. Então, lacre branco, 50% raça ibérica, se alimentou de rações e viveu confinado. Lacre verde, ele é um sebo de campo. O que significa sebo de campo? 50% raça ibérica, vive solto, porém se alimenta de ração e ervas, que aí ele vive no pasto e come, beleza. E aí tem a categoria lacre vermelho, que é essa precinto vermelho, que é um suíno 50% ibérico ou 75% raça ibérica, que aí sim ele vive solto e se alimenta de belhota. Mas ele vive solto também na época de montaneira, só naquela época que a galera vive solto. Quando tem um lacre preto, significa que o bichinho é 100% raça ibérica, significa que ele se alimentou de belhota, significa que ele viveu no pasto, mas não significa que ele é pata negra. Por quê? Para ele ser pata negra, ele tem que estar dentro de uma região DOP. Seja ela Quiruelo, Rabugo, Huelva e... Exatamente. E tudo isso regido por um consórcio. E o consórcio faz o quê? Você tem a sua fazenda, você tem a sua finca, o cara tem a chave da sua fazenda. Então chega um cara lá, fiscal do consórcio, na sua fazenda, num domingo, e aí ele pega a fezes do seu bichinho, leva pro laboratório. Se aquilo não tiver 90% de belhota, você perde toda o seu pasto. Aí você não pode vender ele como um pata negra legítimo, você tem que vender ele como um ibérico qualquer. Então
você perde muito valor de mercado. Por isso que as regras são seguidas, tipo, muito à risca. Porque se tiver alguma coisa fora, se o fiscal chegar lá e ver o tanto de azinheiras que tem no seu pasto e ele achar que não tem azinheiras o suficiente para alimentar aquele rebanho que você tem, você é desclassificado e você não pode vender pata negra. Aí você vende carne de ibérico normal. Então, é isso. Galera, entendeu? É muita informação. Diego, eu quero te agradecer a aula, porque, cara, acho que foi a maior aula da história do Underchef, talvez seja o maior vídeo da história do Underchef, mas acho que, putz, tanto quanto eu estou, vocês aí devem estar, cara, impressionados com tudo que a gente aprendeu hoje, a qualidade do conhecimento. Cara, passa aí tuas redes sociais pra galera seguir, a gente vai colocar aqui nas descrições e tal, do Empório Pata Negra, do Diego, mas, cara, pra vocês conhecerem, comprarem a peça ou outras coisas também, e também, puta, você faz evento e fazer isso na casa das pessoas, deixa aí teus contatos, porque vale muito a pena, o cara sabe tudo, ficou claro, né? Sabe cortar, sabe o que é, o que não é, meu, genial. E se quiser bater um papo, vai lá no Empório, porque aqui eu falei, acho que um pouco resumido, a história do Pata Negra é muito mais a fundo. Então vai lá, convida todos para ir lá no Empório, fica na Rua Bom Pastor, 1644, lá no Ipiranga. São Paulo. Lá em São Paulo, ao lado do Paes Pepe, o famoso Paes Pepe. E minhas redes sociais, Chef Carrilho e Pata Negra. Tá aqui embaixo, não sei onde que é, que eu não tô acostumado com o YouTube, é aqui embaixo. É embaixo, na descrição aqui. É isso, enfim. Tá aí minhas redes sociais, segue lá. Se tiver alguma dúvida, manda pergunta que eu respondo pra vocês, beleza? Receitaça pra conta, que não foi nem receita, hoje foi aula. Valeu. Beleza? Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.